Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa conversa do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas, aqui da Universidade Federal de Viçosa. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a professora, a doutora Cristina Mágoas, da Universidade de Lisboa, em Portugal. A professora, ela é professora associada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na área de Ecologia e Fisiologia de Plantas. E também ela é coordenadora da Comissão Executiva do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas, alterações ambientais. Perfeito? E também é presidente do European Ecological Federation, correto? É muito bacana receber você aqui, porque a gente percebe que você tem uma grande atuação na área, principalmente a área de ecologia vegetal, mas, porém, em temas associados. E é uma pessoa muito ativa em comissões, em colaborações. E você gostaria de acrescentar alguma coisa? Qual a sua formação básica? Como você chegou, né, nessa área? Assim, é uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Então, muito boa tarde e muito obrigado. Acho que é sempre bom ter uma oportunidade para divulgar o que nós fazemos, especialmente para os investigadores que estão agora a começar. Nós, os séniores, temos também esta obrigação de partilhar a nossa vida, porque é uma vida cheia, não é? Como o Miguel disse, realmente eu tenho como eu há muitos anos aprendi de um professor, do meu primeiro professor alemão, que dizia que a ciência é um estado de vida, e eu acredito, e a minha experiência diz-me isso. Não é um emprego, não é algo que se possa fazer em part-time, porque o trabalho é a nossa vida é o trabalho, e por isso é uma dedicação a full-time. O que disse sobre mim é verdade, portanto, eu sou realmente, neste momento, tenho uma função para além da investigação que não quero deixar, mas infelizmente também fui chamada a dar uma contribuição na parte da gestão científica, que no fundo acontece a todos nós, os que já estamos um pouco mais avançados, temos que dar essa contribuição. Como é que eu comecei? Eu comecei com entusiasmo pela ciência, pela fotossíntese. Eu soube ainda naquilo que vocês chamam no vestibular, antes do vestibular, não é? Que o que eu queria estudar era a fotossíntese, e depois o que eu fiz foi tentar seguir esse sonho que eu tive. Tirei biologia, e dentro assim, mesmo ainda, como ainda durante o curso, oferecia-me como voluntária para tudo e mais alguma coisa, para os diferentes trabalhos, ajudei com outros colegas a organizar congressos. Portanto, o voluntariado, isso talvez seja uma experiência que eu gostaria de partilhar com todos. O voluntariado é fundamental. O ato de ser voluntário é algo que não só preenche uma parte importante da nossa personalidade, mas realmente é necessário, especialmente numa fase inicial. E por acaso, agora eu estou a lembrar, o meu filho fez o mestrado em Inglaterra, e quando ele estava a tentar preencher os seus documentos, uma das perguntas foi: onde é que fez voluntariado? Porque eles partiram do princípio que tinha feito um voluntariado em algo, de alguma parte. E nós, não só em Portugal, não sei aí no Brasil, mas pelo menos em Portugal, nós não temos esta visão do voluntariado. Achamos que é quase uma perda de tempo, e não é. Na verdade, não é. Pronto, depois então fiz o meu doutoramento em Inglaterra, em ecofisiologia de líquens, um bocadinho diferente. Essa foi a minha primeira paixão e o amor da minha vida, que vai-me continuar sempre. Depois, então, continuei sempre na parte das relações hídricas, na ecologia funcional. Comecei a trabalhar num grupo muito dinâmico nos ecossistemas mediterrâneos, a questão da seca, a questão das adaptações das plantas à seca. Depois, devido à minha formação, que foi relacionada com a parte de ecologia isotópica,
achei que, como Portugal não tinha nenhum laboratório dedicado à ecologia na parte de ecologia isotópica, então comecei assim um bocadinho, digamos, não é bem à maluca, mas de uma maneira completamente imprevisível, através de uma doação de um equipamento que veio dos Estados Unidos, é assim uma história assim um bocadinho romântica até da coisa. Comecei então um laboratório de isótopos estáveis, nesta altura já temos o responsável desse laboratório. E agora, ultimamente, para além disso, tenho dedicado mais às invasões biológicas, com o caso particular das acácias, e claro que a minha relação com o Brasil tem sido muito profícua. Eu sou professora convidada na Universidade de São Paulo e em Campinas, portanto, dei e participo nos mestrados, e ultimamente, com o grande prazer do vosso professor, o João Meira, que tive a grande experiência de ele ter feito aqui um pós-doc connosco, e a partir daí que começámos a trabalhar juntos e não queremos partilhar e continuar esta partilha, porque na verdade, se calhar a questão do prazer que eu tenho nas colaborações e na partilha do conhecimento, este realmente talvez seja o maior desafio e aquilo que eu considero mais positivo e que mais me motiva dentro da atividade científica. E pronto, acho que para já chega. Não, desde do começo da sua descrição, você falou muito de a questão humana mesmo, de lidar com colaborações, com organização de eventos. E eu acho que isso é essencial mesmo, assim. A gente sempre conversa, nós começamos a falar da parte científica, né? Qual que é o seu assunto? Porém, a questão das pessoas, da colaboração, do voluntariado, como você destacou muito bem, é muito importante. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito grande que a gente tem que, acho que, principalmente quem como você já tem uma experiência muito grande, é importante de passar para as pessoas, né? Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, muitos estão trabalhando, está todo mundo sob uma rotina intensa, às vezes, de publicação, de pesquisa, porém, cada um isolado, e tem sido muito difícil, às vezes, manter essa colaboração. Acho que por isso é interessante a gente ter essa conversa e manter essas colaborações. Então, assim, você atua hoje em dia em algum programa de pós-graduação? Sim, em vários. Tenho o da faculdade em Biologia da Conservação, que vou iniciar as aulas, que esperemos que sejam parte presencial agora em setembro. Tenho muito orgulho em participar no projeto no mestrado de graduação, o único no mundo num parque natural, no Parque Natural da Grongosa, em Moçambique, e dei aulas, infelizmente teve que ser com acesso a estas tecnologias digitais, não é? Porque não pude lá ir, não pode ser presencial, mas foi um bom desafio e não correu tão mal assim. E pronto, e participo noutros também da faculdade, e este Campinas, que está um bocadinho em stand-by por causa de questões de financiamento, mas basicamente é isso. Sim. E é principalmente com estudantes locais, estudantes portugueses do mundo inteiro, pesquisadores? Sim, quer dizer, por exemplo, o nosso mestrado em Biologia da Conservação tem essencialmente da Europa, também tem muitos brasileiros, em todos os mestrados há sempre alunos brasileiros, sim, portanto até as aulas são lecionadas em inglês, e por isso, sim, quer dizer, eu tenho tido alunos de todo o mundo, talvez da Ásia menos, não me lembro, mas muitos alunos da América do Sul, também dos Estados Unidos e, claro, da Europa, é talvez o nosso. Africanos também, claro, porque como vocês sabem, não é? Os países de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, também têm sido muitos desses alunos. Nesta questão da pandemia, como tu disseste, é verdade, nós estamos muito mais isolados, mas eu acho que tem havido
verdadeiramente um sentido da necessidade de continuarmos a partilhar e de estarmos em conjunto, e realmente aí a questão digital, todas estas plataformas que nós temos usado, têm sido uma ferramenta fantástica. Isso não invalida que o presencial, já todos sabemos que é fundamental. Por exemplo, foi ontem que acabei de falar com uma doutoranda do centro que me disse que nós fizemos um plano de contingência para a faculdade e em que só iria quem realmente precisasse de estar no laboratório, tem horários, sabemos quantos é que estão no laboratório, enfim, algo assim muito organizado. No entanto, há um conjunto grande de alunos que podem só estar em casa, no seu computador. E esta aluna, o que me disse é que realmente a produtividade dela está a baixar porque ela já não consegue estar mais em casa. Ela e muitos outros alunos. E isto é algo que nós temos que, eu já falei com a direção, que nós, em princípio, não estávamos a pensar e demos instruções para quem pudesse ficar em casa para estar, mas na verdade, depois destes meses todos, vamos ter também que ter uma atuação mista, ou seja, vamos ter que facilitar o momento físico das pessoas ou poderem se encontrar com aquelas regras todas, da distância, do mínimo, das máscaras, do gel, tudo isso, mas a questão presencial é muito importante. E até para a questão do bom desenvolvimento do trabalho. E isso é algo que infelizmente, pelo menos no hemisfério norte, agora daqui a pouco vamos começar com o outono e o inverno, portanto, adivinha-se um outono e um inverno complicados, mas vamos ter que trabalhar em parte presencial, parte remotamente. Claro que quando há um surto temos que voltar todos para casa, vai ser assim uma questão dinâmica, mas a parte presencial, o contacto físico é realmente, nós somos animais sociais, a nossa biologia teve a sua evolução em sociedade e não há volta a dar, portanto vamos ter que, temos que nos adaptar e temos que esperar que esta vacina venha rapidamente, que seja eficaz e que possamos voltar à nossa sociedade. Exatamente. É bom ouvir a sua perspectiva daí de Portugal, porque aí a onda foi antes daqui, foi mais cedo. Então, para nós, nós ainda estamos um pouco incertos ainda, né? Para nossa sorte, aqui em Viçosa, a situação está mais controlada. Isso a gente pode ver, nós podemos ver que é diretamente ligado à presença da Universidade Federal aqui, que é um centro de pesquisa que permite com que tenha maior número de testes, tem um maior número de profissionais que conseguem atuar e junto ao poder público, conseguiram construir um plano de contingência, um plano de ação muito melhor estruturado que outras cidades do mesmo porte, da mesma região. Então, aqui está relativamente sob controle. Porém, o Brasil como um todo, a gente tem uma situação muito incerta ainda. Então, aos poucos, nós também queremos voltar a trabalhar, mas estamos fazendo assim, uso de máscara, álcool em gel, apenas uma pessoa por sala aqui e tal, nada de mais pessoas. Mas a questão, eu queria falar da questão da sua pesquisa, por exemplo. Você, pelo que você disse, foi uma precursora da pesquisa com isótopos em Portugal, não é? Certo? E para que servem os isótopos? Sim. Na parte, especialmente, sim, eu digo, houve pessoas que trabalharam antes de mim, mas na parte só da hidrologia e de geologia. Agora, na parte ambiental, realmente eu fui das primeiras, já foi há uns anos. Então, a parte isotópica, digamos que o que nós chamamos como área científica, a ecologia isotópica,
o que nos dá a grande vantagem é uma ferramenta. É uma ferramenta como nós temos o DNA, como temos, sei lá, o microbioma, há inúmeras ferramentas. Do ponto de vista ecológico, esta é outra. O que para mim me fascinou é que eu estudei exatamente para avaliar os processos fotossintéticos em algas verdes e em cianobactérias que existiam nos líquens, como é que essa fixação do carbono era diferente com base na parte das trocas gasosas e nos isótopos de carbono, mas realmente o fascínio que eu tive logo desta ferramenta é que nós, exatamente com os mesmos princípios, com os mesmos instrumentos, nós podemos estudar uma variedade, não só de aplicações, mas realmente vai desde a parte forense. Por exemplo, eu agora estou em conversações com uma antiga colega de São Paulo, que está agora em Brasília, e ela começou uma rede de laboratórios no Brasil que estão dedicados à ecologia isotópica, mas com o objetivo forense, com a Polícia Federal, e nós até vou ter possivelmente uma aluna que está a fazer o doutoramento que vem ao nosso curso, porque nós fazemos um curso todos os anos de laboratório de isótopos estáveis aplicados à ecologia, mas, portanto, como vocês estão a ver, vai desde aplicações forenses, aplicações ambientais dentro da ecologia, a agricultura, depois a hidrologia, a petroquímica, ou seja, a farmacêutica, a parte farmacêutica, médica, em si uma enorme quantidade de áreas. E porquê? Porque, na verdade, eu trabalho com isótopos leves, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o enxofre e o nitrogênio, como vocês dizem, no azoto. Mas realmente a grande vantagem é que estes isótopos, na sua forma natural, não são radioativos, são da sua forma natural, eles podem nos dar informação desde reações que se passam ao nível da célula, como por exemplo, durante a fixação de CO2 pelo rubisco numa planta, numa folha, e depois o que acontece é, o modo, por exemplo, como essa molécula de CO2 foi fixada através do estoma, vai imprimir essa informação e vai ficar registada na matéria orgânica da folha, na matéria orgânica dos frutos, na matéria orgânica da celulose, ou seja, essa informação ecológica, fisiológica, que no fundo está a dizer como é que aquela planta respondeu do ponto de vista ambiental, vai se manter e eu vou conseguir traçar, rastrear essa informação em diferentes componentes e ao longo do tempo. Por exemplo, a grande maioria dos estudos que se têm feito nos ice cores da Groenlândia e de outros locais para fazer a reconstrução climática é com base na composição isotópica do gelo, no oxigênio e do hidrogênio. Porquê? Porque nós sabemos, teoricamente, o que é que tem que acontecer do ponto de vista da temperatura da água e formação respectiva do gelo para dar uma determinada composição isotópica. Então eu posso andar para trás e reconstruir climaticamente, porque o que eles fazem o core de gelo e depois fazem anéis, eu tenho a datação e depois vou ver quais foram as condições da temperatura da água que deram origem àquele gelo, porque a composição isotópica do oxigênio e do hidrogênio está relacionada com essa temperatura original. Por exemplo, é isto que se faz nos anéis de crescimento das árvores. Por exemplo, imaginem, uma árvore, a Amazónia, imaginem, há zonas que sofrem seca durante 5 anos. Essa informação dessa seca vai estar associada ao modo como o carbono vai ser fixado e vai entrar para dentro da folha e depois vai passar para a celulose. Essa celulose vai formar os anéis de crescimento daquela árvore. Então, se eu for daqui a 20 anos, daqui a 30 anos ou hoje, olhar para esses anéis de crescimento, para essa celulose, se eu extrair essa celulose, eu posso reconstruir as condições climáticas e o modo como é que essa planta respondeu à seca nesse período. Portanto, nós temos aplicado especialmente
trabalhei fiz um projeto grande entre Portugal, Espanha e o Brasil, em que utilizámos a parte da água, especialmente o oxigênio, para saber as relações hídricas, mas o que é que as plantas, qual era no fundo a sensibilidade e a resposta das plantas ao movimento das toalhas freáticas ou freática, a água subterrânea, e fizemos isso em diferentes grupos funcionais. Foi uma aluna que fez exatamente o doutoramento em Campinas, e realmente é muito desafiante, porque tanto no metabolismo do carbono, como no metabolismo e com as relações hídricas e do nitrogênio, o nitrogênio talvez fosse o ciclo que eu estudei mais recentemente, porque era uma coisa que eu não gostava muito, não achava grande piada, porque o carbono toda a gente sabia as equações e sabíamos imenso, e o nitrogênio era sempre aquela coisa que toda a gente dizia mais ou menos, mas nunca ninguém sabia, e aquilo deixava-me um bocadinho incomodada, mas na verdade tive a oportunidade de começar a trabalhar com as plantas invasoras, e foi talvez dos trabalhos, foi o trabalho que eu publiquei numa revista de maior impact factor, foi na Ecology Letters, onde se mostrou que, ao nível da comunidade, numa área muito pequena, por muito pequena que seja uma planta invasora, e neste caso era uma leguminosa, que estava a fixar o nitrogênio atmosférico, essa planta invasora vai alterar de imediato a sua zona do ecossistema, a sua área espacial, e numa área muito maior do que a sua copa. E nós fomos ver isto através exatamente do mapeamento que fizemos, neste caso dos isótopos do 15N, em plantas nativas que estavam a existir e a coexistir com esta planta invasora. Portanto, realmente, como eu disse, e fizemos isto também no Brasil, com o João, tentámos fazer algo muito semelhante. Em relação às acácias, certo? E foi as acácias, exato, vocês têm a acácia mangio. Nós temos todas as acácias australianas, invasoras aqui, elas adoraram Portugal. Muito nas dunas, correto? Vocês agora têm nos sistemas dunares, mas não só. Nos sistemas dunares temos a acácia longifólia, essencialmente, mas no interior de Portugal temos também a dialbata, que é muito, muito agressiva, temos a saligna, enfim, temos 5 ou 6 que são muito difíceis de controlar. Esse talvez agora é o nosso grande desafio, em que o que nós temos feito é não só avaliar o impacto ecológico, mas também apontar soluções, digamos, soluções credíveis e realizáveis, que o problema das espécies invasoras é que economicamente é quase inviável, em muitas situações, tratar deste problema. E isto é uma situação, do ponto de vista da conservação, horrível, porque a partir do momento que nós dissemos não há condições económicas para fazer nada, porque é tão caro, o problema morreu ali, e portanto não há nenhum político, nem há nenhum stakeholder, não há ninguém que vá dizer, ok, então vamos fazer. Não vamos fazer. Portanto, realmente, esse trabalho que nós fizemos demonstrou que a única possibilidade é, em termos do funcionamento dos ecossistemas, é retirar estes elementos, estas plantas individualmente, numa fase em que elas, praticamente ninguém dá por elas, portanto é numa fase muito, muito, muito inicial, que às vezes ainda nem se diz que é uma espécie, que há plantas invasoras, porque quase que não se notam no meio das nativas. E por outro lado, o que nós agora estamos a trabalhar com um pós-doc e um projeto é utilizar essa biomassa, porque na verdade nós temos tanta biomassa destas acácias. É o que eu estava pensando aqui também, assim. Às vezes temos que fazer uma coisa com elas. Não tem uma solução definitiva, porém você pode dar alguma... Mas é uma boa gestão. É uma boa gestão é utilizar a sua biomassa, e é isso que nós agora estamos a fazer. Exatamente amanhã, embora eu esteja de férias, mas pronto, vamos aqui a um nosso novo projeto que está relacionado com o fogo. O fogo aqui em Portugal, vocês também têm, infelizmente. Vocês são capas de jornal e de revistas da Science
muito frequentemente por causa dos grandes fogos. Infelizmente, é uma realidade cada vez Mas mais grave. aqui também em Portugal, no Mediterrâneo, em Portugal em particular. Então, a nossa solução que nós estamos a testar é utilizar esta biomassa e misturar não só a parte verde, porque o problema das acácias e o fogo é que elas são pirófitas, elas adoram o fogo. Então, depois do fogo, se tu só tinhas 2 ou 3 plantas, o banho de sementes é tão grande que depois tu ficas com uma floresta de acácias a seguir ao fogo. Sim. Então, o que nós estamos aqui a fazer é fazer um composto em que se mistura partes queimadas e partes verdes, de várias espécies, incluindo as acácias, que tem um bom componente porque é uma leguminosa, para recuperar solos queimados. Ou seja, estamos a fazer isto tipo uma receita para os próprios gestores, para os próprios agricultores e gestores florestais fazerem eles próprios esta tentativa de reutilizar esta biomassa e assim também proteger o solo e diminuir a erosão do solo. Nós neste momento vamos aqui no sul, que houve um incêndio este ano, nós agora andamos um bocadinho atrás de onde há fogos, e há um grupo foi muito interessante porque há um grupo de proprietários que estão muito interessados em fazer. Isto é outra lição, pelo menos aqui em Portugal, infelizmente, os institutos. Aí em Portugal vocês têm outro problema, não é? Tem a parte política, que é trágica, não é? Infelizmente não pode nem entrar no mérito agora. Né? Mas pronto, vamos esperar. Tem muito que aprender, né, com Portugal. Não, sim, mas vocês já sabiam muito. O problema é que vocês andaram muito para trás, porque, enfim, a parte política deste novo presidente e de todos os seus associados é trágica nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aqui é uma situação que também pode ficar também trágica no sentido que o Instituto para a Conservação, que é o nosso ICNF, não tem meios para atuar. Não tem recursos. E já há um tempo que eu sempre disse que a conservação, infelizmente, vai ter que passar pelos privados, porque não vai ser possível nós fazermos só conservação com as instituições públicas, porque as instituições públicas não têm recursos para o fazer. Então nós temos que mostrar, nós na parte de ciência, os cientistas têm que mostrar que vale a pena fazer conservação, que vale a pena não só no fundo, pôr em prática a questão dos serviços dos ecossistemas, mas tem que ser algo muito claro. Por exemplo, na questão da controle das invasoras, que é aquilo onde eu estou a trabalhar, eu sempre disse que se nós não tivermos todos os interessados a atuar em conjunto, este problema não tem solução. Exatamente. E nesse sentido, nós estamos agora, esperemos que esta experiência já correu bem com a parte dos agricultores, nós tivemos uma boa experiência, especialmente aqui com um agricultor da região que nos ajuda a fazer o tal composto, e agora vamos esperar ter uma semelhante, uma colaboração também importante com os proprietários florestais para a recuperação dos solos ardidos, exatamente com a ajuda destes compostos das plantas invasoras. Vamos ver como é que corre. Não, muito interessante. Realmente, eu tenho sentido muito isso. Infelizmente, a dependência do poder público, do financiamento público, está muito comprometida aqui, e aqui no Brasil principalmente, e tem setores privados que têm se mostrado que indo contra a tendência do poder público e mantendo investimentos, mostrando que vale a pena manter a conservação de ambientes. Porém, assim, o Brasil é um país assim, muito grande, muito diverso. Por exemplo, essa questão de invasoras, espécies invasoras, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande de mobilização, porque são tantas...
somos muito acostumados, porque tem muitas espécies, né? É um país muito diverso e as pessoas não se importam, apenas mais uma espécie, né? Mas, por exemplo, a questão dos capins, das gramíneas africanas, que estão muito relacionadas ao Com fogo fogo. aqui, Sim, sim, elas sim. são um problema seríssimo, seríssimo para conservação, para E reflorestamento, para a agricultura também. para agricultura, exatamente. E acho que aos poucos, com trabalhos como esse, a gente tem conseguido mostrar para a população a importância de se combater. Só Sim. que muito devagar, eu acho, assim, muito Sim, devagar. eu acho que aí é assim, o Brasil, não só pela sua particularidade, não é? Mas também pela sua dimensão, não tem os problemas que nós temos aqui na Europa em relação às espécies invasoras, ou, por exemplo, na África do Sul com as acácias. Muito embora esta minha experiência com o João Meira, e realmente o facto de ele, eu não sei, mas deve ser das poucas pessoas, o João, que realmente já tem uma experiência e que está mais atento àquilo que se passa. E ele também já tem publicado aí trabalhos aí com a Cássia Mangio, que realmente o problema é a questão temporal, é que o tempo que demora a uma espécie, e por exemplo, estamos a ver a Cássia Mangio, a ocupar e a desenvolver-se, isso vai ser, quer dizer, é uma rapidez enorme. Por outro lado, Muito há rápido. outros casos, como por exemplo, eu também, foi algo muito gratificante que tive com o vosso professor e com uma aluna minha de doutoramento, que fizemos uma pequena viagem desde o sul do Brasil até o Uruguai, para ver um bocadinho o contrário, que é, haviam recordes e registros de acácia, neste caso a acácia longifolia, em determinados locais, que deixaram de ter, mas passámos possivelmente a ter uma intensidade maior, e é isso, foi isso que nós vimos. Nós agora acabámos de publicar um artigo muito, muito simples, exatamente o resultado dessa nossa viagem, mas que nos mostra o seguinte: realmente a questão das invasões biológicas está claramente associada às alterações climáticas. Este é um ponto, a intervenção humana, a atividade humana, as alterações climáticas. E realmente esta viagem, este trabalho que levanta a ponta é, uma vez que o sul do Brasil, e o Brasil, tal e qual como todos os outros locais do mundo, estão a sofrer com as alterações climáticas, nós podemos adivinhar que algo vai se resultar em relação às invasões biológicas. E, portanto, o que para um país que tem a diversidade como o Brasil e o tipo de ecossistemas únicos que vocês têm, o que é preciso é estar realmente muito atento, e esta atenção ainda não é o que é mais caro, e estando atento, ao mínima, digamos que presença, ter uma atuação muito rápida. E aí é que é fácil, porque ainda custa muito pouco dinheiro. Por outro lado, aquilo que nós sabemos é que o custo económico, especialmente para a questão agrícola, por exemplo, um dos aspectos mais interessantes é que quem tem estado a pagar, a financiar uma parte, um doutoramento e um projeto das acácias tem sido as celuloses, aqui em Portugal. Porquê? Porque quem trabalha, neste caso, em eucalipto e quer ter produções de eucalipto produtivas, eficientes, não quer ter uma planta altamente competidora como uma acácia a competir pelos recursos, água, nutrientes, com o eucalipto. Eu sei que vocês no Brasil tiveram uma experiência que eu acho que foi trágica, mas os colegas, eu acho que as pessoas em determinadas alturas fazem experiências que acham que é proveitoso, fazem realmente com a melhor das intenções, mas às vezes é trágico. Foi isso que aconteceu quando nós trouxemos as acácias australianas para Portugal para reflorestar os sistemas dunares, tal e qual como aconteceu aqui em Portugal, até no Uruguai, como nós estivemos a ver, ou seja, houve uma prática
global sobre a reflorestação com acácias australianas em diferentes pontos do mundo, e também foi aí no Brasil que levaram as acácias, também porque, como era uma leguminosa, tem a vantagem de incorporar nitrogênio no solo, então vamos pôr em sistemas povos, como por exemplo o eucaliptal. Sim. Ora, o problema é que realmente até pode ser uma boa ideia, mas pode ser trágico quando nós sabemos que do ponto de vista temporal, assim que ela se escapar, e ela escapa-se, obrigatoriamente isso acontece em todo o lado, assim que ela se escapar não é controlável. Portanto, no entanto, aqui em Portugal os florestais têm exatamente a ideia contrária, sabem o quanto negativo é, o quanto economicamente é custoso, porque eles têm que retirar à mão ou mecanicamente as acácias, e então pediram a nossa colaboração e estão a trabalhar connosco. Estamos um bocadinho mais avançados, mas só pela negativa, só porque já sofremos muito esta experiência. O que era bom era que, pronto, que outros não precisassem de chegar a esse limite. Infelizmente, parece que aqui as pessoas só aprendem também com experiência própria. Mas isso é humano, eu acho que isso é humano, exatamente. É humano. Infelizmente, aqui a gente sente na pele, mas eu vejo isso no mundo inteiro, né? E em relação às espécies invasoras, então, o que mais tem é história desse tipo. A intenção foi a melhor do mundo, porém, é mau. Quase sempre é um desastre em relação a animais, tanto a plantas quanto a animais. Sim. E aqui a questão da pinos, também os pinos em regiões de cerrado, de campo de altitude, a acácia, principalmente nas regiões mais de Restinga e Mussununga, né? Porque é um ecossistema muito pouco conhecido na região do sul da Bahia, norte do Espírito Santo. E a intenção foi muito boa para ter uma alternativa para crescimento econômico, desenvolvimento econômico, porém, infelizmente, parece que só aprendemos na prática mesmo, né? Mas é o que neste momento, agora vai haver um congresso, pronto, infelizmente vai ser a maior parte, sempre presumo, é na Croácia, do Neobiota. O meu problema nesta altura em relação às espécies invasoras é exatamente o facto daquilo que eu disse anteriormente, que em muitas situações já não ser possível fazer nada. E isto é muito mau, isto é, do ponto de vista científico, a mensagem que nós podemos dar é a pior. Por isso, nós vamos ter que ser muito ambiciosos e possivelmente vamos ter que ter outro tipo de critérios, por exemplo, para os nossos estudos daquilo que nós chamamos em inglês risk assessment, ou seja, os estudos de avaliação do risco. E, em algumas situações, nós temos que terem atenção, não é só dizer que é mau ou que é negativo só por ser, nós temos que dizer exatamente o porquê e, por exemplo, em África há vários casos em que algumas comunidades estão completamente dependentes destas espécies que não são nativas, que podem ser consideradas invasoras, mas que eles controlam. Isto nós temos que ter em atenção. Por exemplo, em África há vários casos em que estas espécies são a fonte de carvão ou de madeira, então, se nós formos dizer, não, isto agora, não, mas é que eles controlam porque eles estão a usar. O problema das espécies invasoras é que nós não demos nenhuma utilização, a maior parte deixámos, porque era muito caro, deixámos expandir, e a partir do momento que já é um caro que já não podemos fazer, tivemos problemas, e aí eu sou a primeira a dizer, porque eu presenciei essa altura, agora já é diferente, mas que quando eu comecei a trabalhar nesta área, sei lá, 10, 15 anos atrás, não se podia, era completamente anticristo, um ecólogo dizer vamos fazer alguma coisa com esta biomassa. Isso era a pior coisa que poderia haver. Agora já não, porque realmente era o pior. Agora, portanto, nós temos que ser muito ecléticos na nossa avaliação e realmente em locais de conservação
A única maneira é, ainda quase sem se notar, ter uma ação de erradicação. É só a única hipótese. Para realmente deixar ou ambientes pristinos ou ambientes onde a conservação é muito importante, protegê-los desse problema. Noutra situação, temos que as usar. Temos que as usar e dar ferramentas às pessoas, especialmente os gestores, para poderem melhor conseguir evitar que elas se propaguem nos seus terrenos. Algumas situações aqui, principalmente a região da Mata Atlântica, por exemplo, onde nós estamos aqui, já foi muito degradada e provavelmente tem áreas que nunca mais poderão chegar nem próximo do que era. Então, talvez a gente pudesse Miguel, manter... Desculpa te interromper, mas eu também já agora aproveitar que nós estamos na década do restauro. Em 2020, 2030, iniciamos a década do restauro. O restauro dos ecossistemas vai ser... Acabámos foi hoje ou ontem à tarde, de receber uma call de uma das instituições da União Europeia para biodiversidade e restauro dos ecossistemas. O restauro, e eu, se estivesse assim sentadinha como vocês, ainda no início, e se eu quisesse trabalhar em ecologia, de certeza absoluta que eu olhava com muito bons olhos para o restauro. Porque nós temos que ter, desde técnicas, a ciência básica, sim, até a parte da sociologia do restauro, ou seja, nós temos que saber comunicar que vale a pena restaurar. Isto é fundamental. Isto é uma outra área que nós na União Europeia, aqui na Europa, já percebemos que é fundamental, que é os cientistas, que por natureza são maus comunicadores, porque nós somos muito focados e nunca queremos perder tempo muito com a comunicação, mas felizmente há uns anos que houve um incentivo e agora o pessoal já internalizou que temos que ter bons comunicadores e normalmente são profissionais. Por exemplo, no meu centro de investigação... Tem que ser quem entende, né? Realmente. Tenho um gabinete de comunicação e neste caso, a Marta que faz de liaison entre os investigadores e tudo o que é mídia, tudo o que é press release, porque ela é que sabe traduzir e fazer a ligação entre o que nós sabemos e como nós falamos e o que os mídia e toda a parte da comunicação querem ouvir. Isso é fundamental. E o restauro e cada vez mais as atividades científicas têm que ter verdadeiramente esta área multidisciplinar. Nós estamos numa era multidisciplinar. E para os grandes avanços científicos, especialmente com os desafios que nós temos, tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com as alterações climáticas, as alterações do uso do solo, só vamos conseguir resolver alguns problemas e conseguir avançar na ciência com uma ciência verdadeiramente multidisciplinar. Não vejo outro caminho. Isso, acho que essa nossa iniciativa de ter conversa assim, já é um bom caminho, porque realmente nós todos sentimos falta aqui dessa maior exposição e troca de ideias com outras disciplinas e a divulgação científica. Não é uma habilidade que é estimulada nos nossos cursos de graduação desde o começo, basicamente pesquisa, às vezes ensino, talvez uma extensão aqui e tal. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso de uma pessoa tão assim, já aberta e antenada, né, ligada nos assuntos, porque tem gente que ainda acha que é frescura ou que é perda de tempo fazer isso, né? Mas isso não vale. Vai haver. É evidente que eu também tenho muitos colegas, por acaso no meu centro já não. Já, por exemplo, na faculdade, que ainda acham que aquilo é uma perda de dinheiro, é gastar, deitar dinheiro à rua.
mas a grande maioria, e realmente aí a obrigatoriedade que nós tivemos de dedicar o parte do budget, só para vocês terem uma ideia, há mais ou menos que talvez 5 anos ou mais, que nós nos projetos europeus temos que utilizar pelo menos 20% do budget em atividades para comunicação. Só. Apenas para comunicação. Somos obrigados. Muito Só bom. para comunicação. E isso também obrigou, a partir do momento que tu começaste a ter profissionais a trabalhar contigo, também começas a ver as mais-valias, porque isto é mesmo assim. Também se a pessoa não trabalha com essas pessoas, também não percebe o que é que essas pessoas podem trazer. E a partir do momento que isso acontece, como eu estou a dizer, nós estamos a pensar que temos uma pessoa e meia, digamos, e muitas vezes eu tenho que ir buscar contrato para alturas críticas outra pessoa, porque temos tanta coisa que está a acontecer para comunicar. Há muita coisa. E é um bom investimento. Eu acho que é um ótimo investimento. Sim, eu concordo muito e eu acho que a nova geração está muito antenada nisso também, está mais consciente disso, porque também a internet tá aí, enfim, é um meio que tem as possibilidades mais diversas. Você pode gravar um vídeo, fazer áudio, escrever textos, desenhos, filme, tudo está muito mais acessível. Mas, enfim, para a gente ir concluindo aqui, só para a gente ter para termos aqui tentar pensar um pouco na realidade brasileira, mas não só brasileira, mas, por exemplo, a questão da América Latina ou do mundo, assim, de regiões em desenvolvimento, regiões tropicais. Tem algum ecossistema ou alguma área, algum ecossistema que você acha que seja negligenciada, tenha os estudos ecológicos negligenciados e que você acha que merece uma atenção especial, que uma área que seja ameaçada, que mereça uma atenção especial no momento? É assim, acho que há duas coisas. Uma é o desconhecimento. E eu vou dizer, para mim, a maior ignorância que nós temos em termos de conhecimento é no continente africano. Portanto, todos os ecossistemas, as savanas africanas, os regimes de transição, há um desconhecimento profundo. A região da Gorongosa, né, que você citou, no Parque Nacional, eu tive lendo e ouvindo a respeito, é um lugar impressionante, né? Impressionante. E o que é mais impressionante é que, na verdade, por exemplo, mesmo coisas básicas como inventários, como saber o que existe, mas nem talvez 1/10 sabe. Portanto, há muito desconhecimento. Depois, o outro aspecto é realmente os ecossistemas que, embora se conheçam e que pela velocidade das alterações e pela sua maior sensibilidade, quais são aqueles que estão em maior risco e que nós temos que os conhecer mais rapidamente para tentar realmente ou recuperar parte ou pelo menos manter. E aí, claramente, que os corais, daquilo que ainda existe, são claramente os ecossistemas e os ecossistemas aquáticos. Na verdade, quando tu comparas o meio terrestre com o meio marinho e o meio aquático, claramente nós sabemos muito mais no meio terrestre do que no meio marinho. O meio marinho é, para muitos casos, é aquele grande desconhecimento. Mesmo até aquático, águas doces, há um enorme desconhecimento. Portanto, eu, claro que não é da minha área, eu sou de ecossistemas terrestres, mas sei que os grandes avanços que têm que existir, e nós agora, se nós formos ver às revistas, por exemplo, de topo, Global Change, o Ecology Letters, a própria Science, há imensa coisa das zonas polares. Porquê? Porque, infelizmente, são aquelas que estão em maior risco e que houve uma tentativa de colocar mais financiamento
porque esta história do conhecimento, como tu sabes e toda a gente sabe, está claramente associada ao financiamento para estudar esses ecossistemas. É óbvio que o continente africano está muito mais descuidado porque não tem havido financiamento para estudar. Portanto, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Por isso, os ecossistemas polares e os sistemas polares vão ser agora aqueles que vão ter um maior input, exatamente por causa da questão das alterações climáticas. Portanto, digamos que é um aspecto negativo do porquê desta aceleração que nós estamos a ter, desta maior velocidade no seu conhecimento, mas também a própria Mata Atlântica, quer dizer, a vossa Mata Atlântica, o que é que ainda está por conhecer? É uma coisa enorme. O que ainda está por conhecer, por exemplo, só no Brasil, o vosso cerrado. Quer dizer, é difícil, é difícil. Talvez, por exemplo, eu agora estive no norte da África, nos os sistemas que são agroflorestais, que ainda há alguns sistemas nativos e que também só sabem algumas espécies. De resto, como funciona, como é que não funciona, os thresholds daquela vegetação, daqueles habitats, ninguém sabe. Portanto, pois, é Não, difícil. realmente. Infelizmente, assim, é igual você falou dos meios marinhos, meios aquáticos. São ambientes extremamente explorados. A quantidade de pesca e exploração do meio marinho é enorme, só que o conhecimento não é proporcional, o conhecimento Não. é totalmente desproporcional. Para muita gente, peixes são cenouras, né? Não são animais, são vegetais. Tem uma ignorância quase natural, assim, um desconhecimento. Acho muito interessante, realmente. E é triste, né? Igual em relação às regiões polares mesmo. É triste a gente estar estudando porque está sendo muito afetado, né? Mas são oportunidades. E antes. Pois, vamos ver. A seguir, vamos para as zonas da Sibéria, por exemplo, da zona da Groenlândia, porque vai ser a seguir, não é? Portanto, enfim, vamos ver. Vamos ver como é que vai Sim, ser. sim, sim. Tá, joia. Muito legal conversar com você, Cristina. Nosso tempo está acabando aqui. Acho que, Obrigada, sim, Miguel. para a gente concluir bem, assim, queria saber se você tem alguma mensagem, alguma orientação para pesquisadores, estudantes que estão interessados nessa área de ecologia vegetal, como você disse, restauração, Sim. mas tem alguma recomendação, mesmo de conteúdo, de prática, leitura? Bom, é assim, leitura vocês é só entrarem no Google, a informação está disponível, está por todo lado. Vamos lá ver, para os mais novos, para quem está a começar, eu tenho sempre uma mensagem que é não desistam. Não desistam e procurem mesmo aquilo que vos dá prazer. Eu acho que, infelizmente, alguns tentam a ciência como um emprego. A ciência não é um emprego. A ciência é para quem quer mesmo ser cientista e fazer ciência. Os doutoramentos é uma full dedication, não é para ser das 9 às 5, é para ser das 9 à hora que der. Ou seja, encontrem, por isso têm que encontrar bem o que é que querem fazer. E depois, é difícil, azar. É difícil, mas bora Não é lá. para ser fácil mesmo. Não é para ser fácil, as coisas fáceis são chatas, não têm muito interesse. Portanto, é seguir o que é que querem fazer. E depois serem persistentes, é preciso ser muito persistente, colaborar muito. A casa é o globo e, portanto, onde estiver a melhor resposta é aí que devem ir bater.
E é isso, não desanimarem. Para os mais velhos, apoiarem os mais novos e Com realmente certeza. não se acomodarem. Às vezes há uma tentativa, a pessoa, vou fazer a minha carreira, pronto, agora já não me vou chatear muito. E é exatamente o contrário. Nós que já estamos mais avançados e temos experiência, temos uma obrigação de ajudar e não é só formar, mas temos que dar de volta aquilo que nos deram a nós. É muito importante nós pensarmos que nós tivemos uma oportunidade, que eu muitas vezes eu penso, na minha altura, eu tive sempre uma ajuda, houve alguém, um professor que me ajudou, mas era muito mais fácil do que agora para o pessoal, do que para vocês agora. É muito mais fácil ter um emprego, eu não estava muito preocupada se eu quisesse, eu conseguia ter um lugar na faculdade, e vocês agora têm sempre que pensar o que eu quero, tem que haver uma altura da vida que vocês fazem aquilo que vocês querem, sem preocupação, e depois têm que se preocupar. E isto custa muita energia, portanto, vocês têm que ser exigentes com as pessoas e convosco próprio, com vocês, com a vossa formação, mas não podem desanimar e os outros não se podem acomodar, que é muito fácil acomodar-se à vidinha. Temos que ser sempre pensar que temos constantemente novos desafios e por isso. Mas Com basicamente certeza. informação há imensa e pronto, e colaborar muito. Eu Exatamente. espero poder voltar rapidamente ao Brasil, não é? Que é algo Ah, que tenho muita saudade, nós todos esperamos que mas pronto. possamos abrir as fronteiras de novo, Mas com vai correr bem, segurança. vai correr bem. Vai passar. É Vai muito dar bom ouvir esse tipo de mensagem, porque eu vejo, assim, para todo lado agora, principalmente aqui entre os jovens, um pessimismo muito grande, um desânimo muito grande. pois E o ano de 2020 tem sido especialmente claro, difícil, sabe? claro. Sim, sim. Mas Mas há o 2021, o que man- eu quero dizer depois de é, 2020 veio 2021, agora temos esta experiência, que é uma experiência que ninguém vai esquecer, é como se fosse uma grande guerra, é equivalente, exatamente. não é a mesma coisa, mas é uma espécie, e das grandes guerras e das grandes experiências, grandes coisas sempre vieram a seguir. A inovação aconteceu sempre após uma grande epidemia, uma grande guerra, essa é a nossa história humana assim nos diz. Portanto, também do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do nosso conhecimento, também esperamos e esperemos que haja uma grande inovação e um grande passo a seguir a esta epidemia. Com certeza. É o que nós todos esperamos, né? Vai acontecer. Nós estamos aqui tendo novas experiências, é uma prova disso, né? Tendo esse É. tipo de troca e tal. Tá joia, Cristina. Tá bom, Miguel. Muito, Olha, muito obrigado mesmo. obrigada. Um grande abraço. Um grande abraço e até um dia destes, aí de preferência. Bem, Não, pode evitar, esperamos. não quero ir aí. Sim, sim, sim. Um abraço a todos. Tudo corre, Foi um continua. prazer muito grande. Até Exatamente. mais. Adeus, Miguel. Tchau. Adeus.